queridos amigos, sejam bem-vindos ao nosso programa semanal Jesus e o Espiritismo comigo, André Luiz Querini Vilar. Este programa vai ao ar pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Desde já eu agradeço as duas emissoras, uma canal aberto, outra pelo YouTube, por me darem a oportunidade de estudarmos juntos o livro Roteiro. Lembrando que não sou professor, não sou a última palavra, não sou entendido em tudo do Espiritismo, muito pelo contrário. Aqui me encontro também me colocando como um aprendiz, também reconhecendo as fragilidades, mas com muito amor em divulgar esta mensagem que tem ensinado, consolado e gerado reflexões que muito me ajudam e creio que aqueles que me acompanham também no dia a dia. Peço a sua ajuda no sentido da interação. Se está gostando do estudo, se está acompanhando e quer passar para as outras pessoas, compartilhe. E se você está acompanhando pela TV Mundo Maior e querer assistir os programas anteriores, vá no YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você encontrará a playlist do estudo do livro Roteiro, desde o prefácio de Emmanuel até o presente momento. Lembrando que o capítulo de hoje, o Espiritismo na Atualidade, foi iniciado na semana passada e hoje nós vamos dar continuidade e concluiremos este item fantástico. Emmanuel nos orienta. Não cogitamos aqui de dogmática, de apologética ou de qualquer outro ramo das escolas de fé em seus aspectos sectários. O Espiritismo não tem dogmas, por exemplo. O dogma é o artigo de fé indiscutível. É aquele ponto que não se abre mão. O Espiritismo não tem um dogma. Por dogma, nós poderíamos trazer para o Espiritismo a compreensão da reencarnação. É a base de toda a doutrina espírita, mas não num ponto que nós temos visto, olha, não se pode questionar, não se pode perguntar, não se pode falar, não se pode isto, não se pode aquilo. Não, não é o nosso objetivo. Para toda pergunta existe uma resposta. Porém, há respostas que não virão no agora. Há respostas que não temos maturidade para a sua compreensão. Em várias oportunidades de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade diz para Kardec: vocês ainda não estão maduros para adentrar neste campo. Ainda não é momento. Ainda não há vocabulário humano ou exemplos que possam fazer compreender este ou aquele assunto. A espiritualidade foi muito taxativa com Kardec. Não são todas as perguntas, eu quero saber. Eu também quero saber muita coisa. Mas tem perguntas que ainda não é para nós. Tem perguntas que ainda não obteremos a resposta nesse momento. Então o Espiritismo, ele não trabalha com dogma, ele não trabalha com apologia, olha, é assim, pronto, não, ele trabalha com ideias. E ele nos dá liberdade. O Espiritismo não nos proíbe nada, nos orienta. Se da casa espírita para fora eu vou colocar em prática ou não, é uma responsabilidade minha. Os espíritos não vão cobrar de mim. Não, a minha consciência que tem que cobrar. O meu raciocínio, a minha compreensão, e não os espíritos fazendo o papel de uma babá. André, você não perdoou. André, você não amou. André, você não fez isto. Não é papel dos espíritos. Está em nossas mãos, em cada um de nós, escolhermos os caminhos, vendo as opções. Então é fantástico Emmanuel quando nos fala que para ser espírita precisa da fé raciocinada. Aquela fé que nos convida a pensar, aquela fé que nos convida a meditar,
aquela fé que nos convida a ponderar, e não aquela fé cega, que na primeira desilusão abala a fé da pessoa. Eu me lembro que certa feita uma mulher chegou para o Chico, uma companheira de São Paulo, da cidade de São Paulo, chegou para o Chico e disse assim: Chico, eu vou deixar de ser espírita. Ah, é, minha irmã? Por quê? Ah, Chico, eu descobri que o meu dirigente está tendo atitudes que no meu modo de ver não é correto. O Chico olhou para ela e perguntou assim: mas quem é que disse que o seu dirigente é modelo de alguma coisa? Onde que está na obra de Kardec que devemos colocar o dirigente como um modelo? Se você não está contente naquela casa pelas atitudes do dirigente, saia. E você tem duas opções: ou vá para uma outra casa espírita, ou funde a tua. Agora, se você deixar de ser espírita, não transfira a responsabilidade para o próximo. Porque em momento algum o espiritismo imputa a alguém o título de modelo. Modelo, minha filha, é só nosso Senhor Jesus Cristo. Este foi um espírito perfeito. Nós outros falhamos e erramos. Então a nossa fé não tem que estar no dirigente. A nossa fé não tem que estar no médium. A nossa fé não tem que estar em ninguém, a não ser em Jesus, que é o nosso guia e o nosso modelo. Continua Emmanuel. Não nos reportamos a religiões, mas à religião propriamente considerada como sistema de crescimento da alma para celeste comunhão com o Espírito Divino, desdobrando o painel das responsabilidades que a vida nos confere. O novo movimento de revelação implica abençoado e compulsório desenvolvimento mental. A permuta com os círculos de ação dos desencarnados compele a criatura a pensar com mais amplitude dentro da vida. Então, o que Emmanuel, nestas frases que eu li, apontam para nós? Começa dizendo que a religião, ela prepara uma nova consciência. Mas eu não tenho que mudar porque o pastor disse, o padre disse, o orador espírita disse. Tudo que eu ouço, inclusive neste programa, não acreditem piamente em mim, não. Reflitam no que eu falo. Não tomem o que eu falo como verdade. Eu posso passar por um processo de fascinação, de subjugação. Eu posso passar por um processo obsessivo e estar sendo intuído por maus espíritos. Não acredite cegamente em ninguém, só porque é um padre, só porque é um pastor, só porque é um espírita. Ah, o André disse isso, reflita. Não é duvidar de tudo. Não é colocar à prova tudo que ele diz e eu não concordo. Não, isso daí é você ter alguma coisa pessoal contra a pessoa. Então, se a pessoa fala A, você vai para o caminho B. Se a pessoa fala o caminho B, você vai para o caminho A. Por quê? Porque você tem uma dificuldade de relacionamento com a pessoa. Você tem ali um problema de relacionamento. Não é esse o convite. O convite é, o André disse que a caridade leva a isso. Por que será que ele quis dizer isso? E aí nós vamos refletindo. Nossa, que interessante, o André disse para ir aqui e acolá e realmente surtiu efeito. É aí que nós construímos uma ideia. Não é simplesmente ouvir igual o papagaio que fica reproduzindo o que o outro fala, não. Nós hoje já temos maturidade para questionarmos, analisarmos, refletirmos, pensarmos. E não aceitarmos tudo de bom grado. Não, eu não posso, porque o pastor é um enviado de Deus, o padre é um enviado de Deus, o médium é um enviado de Deus. Não. Ele pode vir como um enviado de Deus, mas ele pode se perder pelo materialismo, pelo poder, pela fama, pela ilusão. Quantos enviados de Deus não mandou matar pessoas na Inquisição?
Quantos enviados de Deus não aprovavam a ideia da escravidão? Quantos enviados de Deus não abusavam de crianças? Então, essa ideia, é o enviado de Deus, nós temos que ver com muita cautela, porque essa história de enviado de Deus mais atrapalhou os religiosos que os colocaram, ele é um Deus aqui na Terra, ao ponto de colocarmos um título de infabilidade papal. O Papa não falha. São coisas que nós não podemos mais aceitar. Nós falhamos sim. Eu posso estar no cargo que for dentro de uma religião, eu falho. E para conversar com Deus eu não preciso ser um dirigente espírita, não. Você com fé, na tua casa, na hora de uma prece, desligando do mundo e elevando seu pensamento, você pode falar com Deus. Tendo dinheiro ou não, tendo influência ou não, sendo uma pessoa com grande lastro intelectual ou não. Então tudo que você ouve do próximo, inclusive de mim, principalmente de mim, reflitam antes, medite, pondere e absorva o que vocês acham que serve, mas também não censure na primeira derrapada que eu der. Aquilo não está conforme o que você pensa, conforme o que você acha ser o correto, deixa de lado. Kardec diz assim: se a ciência desmentir algo que eu coloquei em minha obra, risque aquele parágrafo e fique com o restante. Olha como Kardec é lógico. Resolve fácil o problema. Não concorda com isso? Não tem problema. Deixe de lado e siga com o restante da obra. É o que Emmanuel nos convida: ponderar, meditar, refletir, analisar, observar, tirar as próprias conclusões, ver que por detrás de muitos rostos bonitos e por detrás de muitas palavras bonitas tem grandes erros doutrinários. É aí que precisamos ter atenção. O mal, os espíritos enganosos, eles nos iludem nas pequenas coisas. Não são nas coisas grandes, não. A maioria dos obsedados nem sabem que são. Igual o alcoólatra. Se é alcoólatra, bebe todo dia. Não, eu bebo socialmente. Bebe todo dia. Mas bebe socialmente. Difícil o alcoólatra que assume ser alcoólatra. É a mesma coisa do obsedado. Difícil o obsedado que assume. Você sabe que eu acho que eu estou sendo envolvido por maus elementos mesmo espirituais? Vamos dar uma pausa para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuando para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com o programa Jesus e o Espiritismo para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos para os amigos da TV A Caminho da Luz. Continua Emmanuel nos orientando. Novos aspectos da evolução se lhe descortinam e mais rico material de pensamento lhe enriquece os celeiros do raciocínio e da observação. Então, conforme nós vamos aprendendo, adquirindo conhecimento, trazendo a mensagem para o nosso coração, vamos conseguindo, gradativamente, lentamente, fazer uma observação melhor do mundo em que vivemos. Falamos muito do mundo de provas e de expiações. A prova é quando o espírito já pede para provar sua humildade vindo de uma família pobre. Ou quando o espírito pede para provar o seu orgulho, para ver se já conseguiu domá-lo, vindo numa família rica. É quando ele pede para vir com uma inteligência para fazer a diferença no meio em que está. Ou pede vir com a oratória, com a intelectualidade, para descobrir determinada vacina, determinada cura para este ou para aquele mal. São muitos os exemplos que nós poderíamos dar. São muitos os aspectos que observamos da lei divina. O importante é nós compreendermos que a crosta é um grande campo de experiência para a alma humana, para a alma encarnada.
Só no século passado nós tivemos Benito Mussolini, Hitler, e do outro lado da força nós tivemos Chico Xavier e Mahatma Gandhi. Olha a diferença moral de um, olha a diferença moral do outro. Vivendo na mesma época. Então, do meu lado eu posso ter um serial killer, do meu lado eu posso ter uma Madre Teresa de Calcutá. Do meu lado eu posso ter um alcoólatra que há milênios está lutando com álcool, já que o vinho, por exemplo, é milenar. Tem pessoas que não trazem o vício de hoje, como tem pessoas que acordam pensando em ajudar o próximo. Então, neste mundo que vivemos, dentro da mesma família, tem aquele irmão que às vezes quer trapacear o outro. Empresa, familiar, em que o irmão rouba o outro. Coisas que não tem nexo. Mas é o grau evolutivo. Hoje, vendo esta diferença de grau evolutivo, nós compreendemos perfeitamente o porquê das diferenças de aptidões, o porquê das diferenças do comportamento, o porquê das diferenças das atitudes. Por isso que o aspecto consciencial não serve para todas as pessoas. Não serve para todas as pessoas. O amor ainda não serve para todas as pessoas. A compreensão, o se colocar no lugar do outro, vamos chegar lá. Estamos já a passos largos caminhando para isso, mas ainda não chegamos. Continua Emmanuel. Entretanto, como cada recipiente guarda o conteúdo dessa ou daquela substância, segundo a conformação e a situação que lhes são próprias, a doutrina renovadora, com os seus benefícios, passa despercebida ou escassamente aproveitada pelos que se inclinam às discussões sem utilidade, pelos que se demoram no êxtase improdutivo ou pelos que se arrojam aos despenhadeiros da sombra, companheiros ainda inaptos para os conhecimentos da ordem superior, trazidos à terra, não para a defesa do egoísmo ou da animalidade, mas sim para a espiritualização de todos os seres. Então, precisamos observar e ter atenção de que nem toda pessoa está aqui para construir o bem. Vivemos em graus espirituais diferentes. Por isso termos atenção, por isso termos o cuidado, por isso termos a prudência. Não adianta eu falar de amor, de paz. Não adianta eu ter aquela ideia romanceada da vida. No mundo de provas e expiações, a maioria dos corações ainda não estão voltados para a espiritualidade. Não estou falando espiritismo, eu estou falando espiritualidade. Poucos vertem verdadeiramente. A maioria vive o hoje, a maioria vive o agora. E para eu atingir determinado fim, se eu tiver que prejudicar uma outra pessoa, é um acidente, um efeito colateral. Esse é o pensamento que se tem. Mas na verdade não. Cada um de nós é importante na criação divina. E às vezes a forma que eu ajo, que eu falo, que eu lido com esse ou com aquele problema pode agravar até a situação daquele companheiro que está do meu lado, procurando também, da sua forma, a evolução. Por isso que Allan Kardec colocou no capítulo 15 do Evangelho: fora da caridade não há salvação. A caridade é a língua universal que nos une. A caridade é a língua universal que aproxima os corações. Então, aquele que já tem mais desenvoltura para ver o coletivo, é uma oportunidade que ele tem de auxiliar aquele que tem menos. Palavra, gesto, alimento, esmola,
um apoio material, moral. Continua Emmanuel: de que nos valeria a prodigiosa descoberta de Watt se o vapor não fosse disciplinado a benefício da civilização? Que faríamos da eletricidade se os elementos de contenção e transformação que lhe controlam os impulsos? No espiritismo fenomênico, somos constantemente defrontados por aluviões de forças inteligentes, mas nem sempre sublimadas, que nos assediam e nos reclamam. Então, o conhecimento que o Espiritismo nos passa hoje, ele transforma, ele amplia. E como diz aqui Emmanuel, de nada adianta ter a eletricidade se ela não fosse conduzida a gerar o que gera, o vapor, a mesma coisa. Não basta simplesmente descobrir, carece de dar uma inteligência, uma utilidade inteligente para aquela descoberta. Então o Espiritismo por si só, ele é lindo e maravilhoso, mas se eu não aplicá-lo no meu dia a dia, são palavras jogadas ao vento. Vamos amar, tá aí. Vamos perdoar, lança-se ao vento. Se eu não me colocar, não, a mensagem é para mim, e refletir em torno dela, são palavras que há 2000 anos caminham conosco. Os ensinos de Jesus estão conosco há 2000 anos. E olha o quão pouco utilizamos dos seus ensinamentos. Quando vemos, já falamos, julgamos, condenamos. Então é um alerta que Emmanuel nos deixa. E ele encerra o capítulo dizendo: aprendemos que a morte é questão de sequência nos serviços da natureza. Reconhecemos que a vida estua ao redor de nossos passos, nos mais variados graus de evolução. Daí o impositivo da força disciplinar. Urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. E para cumprir essa grande missão, o Evangelho é chamado a orientar os aprendizes da ciência do Espírito, para que, levianos ou desavisados, não se precipitem a imensos resvaladouros de amargura ou desilusão. Então tem pessoas que estão chegando no mundo espiritual crendo que apenas por ter feito sopa no centro espírita, dado marmitex na rua ou feito palestra, já é o suficiente. Lembremos que o importante não são os títulos que eu desenvolvo na casa espírita. O importante é o amor que eu coloco em minhas ações, em minhas palavras e no comportamento que eu tenho em família, no trabalho e na sociedade. Fazer palestra, dar comida a necessitado, pegar um pão e rechear com manteiga, tudo isto é fácil. O difícil é fazer com amor. O difícil é fazer com desinteresse. E tem muitas pessoas que estão chegando do outro lado da vida reclamando de um lugar que não mereceu. Aí vem a raiva, vem a desilusão, vem a amargura e vem a lamentação, porque eu fiz, eu deixei de fazer, na terra eu tive tal nome. Como se isso fosse grande coisa. O importante não é o que eu faço, é como eu faço. O importante não é a quantidade. Mais vale dar um prato de comida com amor do que 1000 por obrigação. Mais vale levar uma palavra singela, despretensiosa, do que fazer 1000 palestras e se colocar como um sabe-tudo, ou se colocar como um suprassumo, ou se colocar como um espírito já evoluído. Não podemos
Não devemos nos colocar desta forma. E Emmanuel nos orienta que o Espiritismo está para todos. Eu não preciso ser especial para ser espírita. Eu não preciso ser diferente para ser espírita. Eu não preciso ser grande para ser espírita. Eu preciso amar, compreender o que estou fazendo e procurar cada dia ser melhor do que eu fui no dia anterior. Ao encerrar o programa, convido a todos a interagir com o canal da TV A Caminho da Luz no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, siga as redes sociais, passe a ver os programas ao vivo e inéditos que nós temos na página, passe a divulgar para que outras pessoas possam chegar até nós. Ajude com que a família da TV A Caminho da Luz cresça a cada dia. E a sua ajuda, ela é fundamental para que possa chegar a mais e mais corações. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.